Conta-se a história de um dos ministros do czar na época do comunismo que viajava pelos vilarejos da Rússia para tentar sentir e descobrir das pessoas o quanto comprometidas elas eram ao czar, ao Estado. E num desses vilarejos ele se depara com um simples camponês. Ele pergunta ao camponês: camponês, se você tivesse 1000 cavalos belos e fortes, o que você faria com eles? E o camponês responde: se eu tivesse 1000 cavalos, não tenho nem perguntas, eu daria todos eles ao czar. E se você tivesse 500 navios, ele pergunta. E o camponês responde: se eu tivesse 500 navios, eu daria todos eles ao czar. E se você tivesse 100 campos? O camponês responde: 100 campos, eu daria todos eles ao czar. E por último o ministro pergunta: e se você tivesse uma galinha, o que você faria com ela? Dessa vez o camponês ele para por alguns segundos, ele pensa, ele reflete, e só então ele responde: se eu tivesse uma galinha, eu deixaria ela comigo. Eu não entregaria ela ao czar. E o ministro, perplexo, sem entender o sentido, ele pergunta: mas camponês, não estou entendendo. Você está disposto a entregar 1000 cavalos, 500 navios, 100 campos e uma simples galinha? Você não está disposto a entregar? E o camponês responde: ministro, é você que não está entendendo. A galinha eu realmente tenho. Ela eu não estou disposto a entregar. A paraxá dessa semana, Vaikra, ela nos conta sobre sacrifícios e oferendas. Mas como os nossos mestres da Hassidut explicam, o verdadeiro sacrifício, Adam ki akriv mikem, é o sacrifício que vem do próprio ser humano, da própria pessoa. É muito fácil a gente sacrificar sonhos e teorias. É muito fácil a gente dizer: se eu tivesse essa condição, se eu tivesse esse dom, se eu tivesse nascido nessa geração, se isso ou se aquilo, aí sim eu entregaria A, B ou C. Mas isso é um sacrifício de sonhos, de teorias. Mais vale uma ação do que 1000 suspiros. Uma galinha você sim tem. Todos nós temos uma galinha. Todos nós temos algo com o qual podemos contribuir. Essa galinha você está disposto a sacrificar? Acho que é muito comum, no momento que estamos vivendo, as pessoas refletirem em como seria um mundo ideal, um mundo melhor, ou como a famosa canção de John Lennon, Imagine, onde ele reflete sobre um mundo perfeito, um mundo sem diferenças, sem divisões, um mundo sem guerra, sem países, sem doenças, um mundo de paz e harmonia. Mas por mais nobre que seja a reflexão nesse sentido, se a gente simplesmente para por aí, a gente estaria deixando de fazer o principal, que é o sacrifício. O sacrifício da galinha que a gente sim tem, daquela diferença que a gente pode sim fazer. A gente jamais pode menosprezar o valor de um pequeno sacrifício. Afinal de contas, todas as grandes transformações, elas se resumem, elas voltam, elas começam de pequenos sacrifícios. Vamos parar para pensar por alguns segundos que todo momento que a gente está vivendo agora, com todos os seus impactos físicos, emocionais, psicológicos, econômicos e tantos outros, elas começaram em um momento. E o momento de um ser humano, numa cidade distante. Um momento, uma ação, e através da natureza da nossa existência, esse momento impactou toda a humanidade, o mundo inteiro. Se isso é verdade, qual então é o valor de um sacrifício, de uma ação positiva, de um telefonema para um amigo que você não conversa há 10 anos por causa de uma briga do passado, de um abraço, de um sorriso, de um favor para alguém que realmente precisa? Se esse é o teu sacrifício, com certeza ele dará início a uma onda universal de ações positivas que aí sim colocarão o mundo no seu estado mais elevado. Então vamos pensar grande, mas sem deixar de pensar pequeno também. Shabbat Shalom.